Existe uma herança que nenhum banco guarda, nenhum ladrão consegue roubar e nenhum tempo consegue apagar. É aquilo que um pai deixa dentro de um filho. Porque um dia os nossos filhos vão crescer. Talvez eles não se lembrem de todos os presentes que receberam, das roupas que compramos para eles, dos brinquedos ou até de muitos lugares onde fomos juntos. Mas vão se lembrar de como se sentiam perto de nós. Vão se lembrar das nossas palavras, das nossas atitudes, da forma como reagíamos quando eles erravam e principalmente do exemplo que viram dentro de casa. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes, se essa mensagem faz sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e escreva nos comentários o que você aprendeu com seu pai e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Hoje é um dia especial, um dia para homenagear os pais. Eu quero começar deixando aqui a minha homenagem a todos os pais, aos pais que estão presentes todos os dias, aos que trabalham muito para sustentar a família, aos que estão tentando acertar, mesmo sem ter recebido um manual para aprender a ser pai, aos que erraram, reconheceram e estão tentando reconstruir a relação com os filhos. E também aqueles que talvez hoje carreguem a saudade de um pai que já não está fisicamente presente. Eu também quero aproveitar este momento para homenagear o meu pai. Obrigado, pai, pela educação que me deste, pelo exemplo de homem trabalhador, honesto e responsável. Muito obrigado, pai. Porque quando nós olhamos para trás, começamos a perceber que muitas coisas que hoje carregamos vieram das pessoas que participaram da nossa formação. Algumas através de conselhos, outras através do exemplo e algumas até através das dificuldades. Nem todo pai é perfeito. Na verdade, nenhum de nós é. E talvez uma das coisas mais importantes que precisamos entender é justamente essa. Filhos não precisam de pais perfeitos. Precisam de pais presentes, conscientes e dispostos a aprender. Ser pai não é saber todas as respostas, é estar disposto a caminhar junto, é saber ouvir, é corrigir quando precisa, é colocar limites, é proteger, mas também é preparar o filho para viver sem depender do pai para sempre. E aqui existe uma diferença muito importante. Criar um filho não significa apenas alimentar, vestir, colocar na escola e garantir uma casa. Isso é importante, mas formar uma vida vai muito mais além. Nós estamos ajudando a formar a maneira como aquela pessoa vai enxergar a si mesma e as outras pessoas e o próprio mundo. Por isso nossas palavras têm tanto peso. Imagine uma criança que cresce ouvindo constantemente: você não consegue, você é preguiçoso, você nunca faz nada direito. Talvez essas frases tenham sido ditas em momentos de irritação, mas uma criança pode transformar essas palavras em identidade. Depois ela cresce acreditando que realmente não consegue, que realmente não é boa o suficiente. Agora imagine o contrário, uma criança que erra e escuta: você errou, mas pode aprender. Vamos tentar de novo. Eu acredito que você consegue melhorar. Perceba a diferença? Corrigir não significa destruir a autoestima.
nós podemos corrigir o comportamento sem atacar a identidade. Podemos dizer: o que você fez não foi correto, sem dizer você não presta. Essa pequena mudança pode fazer uma enorme diferença na formação de uma pessoa. E existe outra coisa fundamental na relação entre pais e filhos. O nosso exemplo fala mais alto do que o nosso discurso. Não adianta ensinar respeito gritando com todo mundo. Não adianta ensinar honestidade se dentro de casa nós mesmos procuramos atalhos. Não adianta dizer que família é importante se nunca temos tempo para ela. Os filhos observam muito mais do que imaginamos. Eles observam como tratamos a nossa esposa ou o marido, como falamos com nossos próprios pais, como tratamos alguém que trabalha para nós, como reagimos quando perdemos dinheiro, como nos comportamos quando estamos nervosos, como entendemos um problema ou como enfrentamos um problema. É aí que muitos valores são aprendidos. Não em uma palestra, mas na convivência do dia a dia. Por isso, talvez uma boa pergunta para nós seja: o que nossos filhos estão aprendendo observando a nossa vida? Não precisamos responder isso com culpa, precisamos responder com consciência. Porque enquanto existe vida, existe oportunidade de melhorar. Outro ponto importante são os conflitos. Pais e filhos vão discordar. Isso é normal, principalmente quando os filhos crescem. Chega um momento em que eles começam a desenvolver opiniões próprias, escolhas próprias, decisões próprias e caminhos próprios. E para muitos pais isso pode ser difícil, porque existe uma linha dedicada entre orientar um filho e tentar controlar a vida dele. Nós precisamos ensinar princípios, mas também precisamos permitir que nossos filhos amadureçam. Um filho adulto talvez não escolha exatamente a profissão que nós escolheríamos. Talvez não viva exatamente como imaginamos. Mas nosso papel não é fabricar uma cópia de nós mesmos. É ajudar uma pessoa a desenvolver responsabilidade, caráter, consciência e capacidade de fazer boas escolhas. E quando houver conflito, existem algumas coisas simples que podem ajudar muito. Primeiro, ouvir antes de responder. Às vezes nós já estamos preparando a defesa enquanto a outra pessoa ainda está falando. É importante ouvir e cuidar com a resposta. Segundo, não tentar resolver tudo no momento de raiva. Quando estamos alterados, podemos dizer coisas que deixam marcas profundas. Às vezes é melhor parar, pensar e conversar depois. Terceiro, precisamos aprender a pedir desculpas. Pai também pode pedir desculpas. Mãe também pode pedir desculpas. Isso não tira autoridade, pelo contrário, ensina humildade. Imagine a força que existe quando um pai olha para um filho e diz: eu errei com você naquela situação, me perdoa. Isso pode curar anos de distância. E também precisamos aprender a dizer aos nossos filhos aquilo que muitas vezes sentimos, mas não falamos. Eu amo você. Tenho orgulho de você. Estou feliz por você existir. Pode contar comigo. Talvez para algumas pessoas isso pareça simples, mas existem adultos
de 30, 40, 50 e 60 anos que passaram a vida inteira querendo ouvir essas palavras do próprio Pai. Por isso não devemos esperar uma ocasião especial enquanto temos oportunidade e precisamos falar. Existe ainda outro cuidado que eu considero essencial: não colocar todo o nosso foco apenas em deixar dinheiro para os filhos. É claro que a organização financeira é importante, construir patrimônio é importante, dar oportunidade aos filhos é importante, mas dinheiro sem sabedoria pode desaparecer. Patrimônio sem caráter pode virar problema. Uma empresa pode acabar, uma casa pode ser vendida, uma conta bancária pode diminuir, mas aquilo que ensinamos permanece dentro da pessoa. Se ensinarmos nossos filhos a trabalhar, pensar, administrar dinheiro, respeitar pessoas, cuidar da saúde, desenvolver seus dons, escolher boas companhias e assumir responsabilidade pela própria vida, estamos deixando algo muito maior do que bens. Estamos deixando capacidade, estamos deixando princípios, estamos deixando direção, estamos preparando alguém para construir a própria vida. E talvez aí esteja uma das maiores missões de um pai. Não criar filhos eternamente dependentes, mas ajudar a formar seres humanos capazes de trabalhar, de escolher, de aprender, de cair e levantar, de reconhecer os próprios erros, de construir relacionamentos saudáveis, de cuidar da própria família, de usar seus dons e talentos, de criar uma vida com propósito. E para nós, filhos, também existe uma reflexão importante. Com o tempo, nós começamos a perceber que nossos pais também carregavam histórias. Eles também tiveram medos, também tiveram dificuldades, também receberam uma educação que talvez tenha sido limitada. Muitas vezes eles só conseguiram entregar aquilo que aprenderam. Entender isso não significa justificar tudo, mas pode nos ajudar a olhar nossa história com mais maturidade. Podemos reconhecer aquilo que recebemos de bom, podemos agradecer, podemos curar aquilo que doeu e podemos decidir não repetir aquilo que precisa terminar em nossa geração. Talvez esse seja um dos maiores atos de honra aos nossos pais. Receber o que foi bom, curar o que foi difícil e melhorar aquilo que vamos entregar para quem vem depois de nós. Então, neste Dia dos Pais, talvez o melhor presente não seja apenas algo que compramos. Talvez seja uma conversa, talvez seja um abraço, um pedido de perdão, um agradecimento, uma ligação, um almoço juntos, ou simplesmente alguns minutos dizendo: Pai, talvez eu nunca tenha falado isso, mas existem coisas em mim que vieram de você. E para aqueles que são pais, eu deixo uma pequena reflexão prática. Hoje, procure responder 3 perguntas. O que eu quero que meus filhos aprendam comigo? O que eu preciso mudar em mim para ensinar isso pelo exemplo? E que memória eu gostaria que eles carregassem de mim quando eu não estiver mais aqui? Essas perguntas podem mudar muita coisa, porque no final da vida, nossos filhos provavelmente não vão medir nosso valor pelo patrimônio que deixamos. Eles vão lembrar de quem éramos dentro de casa, do nosso caráter, da nossa presença, da nossa maneira de amar, dos valores que ensinamos, dos exemplos que demos. E talvez a verdadeira herança de um pai seja exatamente essa:
não aquilo que o filho recebe quando o pai parte, mas aquilo que o filho se tornou porque o pai esteve presente na vida dele. Então hoje eu quero homenagear ao meu pai, quero homenagear todos os pais, os que acertaram muito, os que estão tentando acertar, os que precisam reconstruir alguma coisa e aqueles que ainda têm tempo para escrever uma nova história com seus filhos. Que nós possamos deixar menos peso e mais sabedoria, menos medo e mais coragem, menos ferida e mais amor, menos dependência e mais capacidade, porque um dia nossos filhos vão seguir seu próprio caminho. E talvez nossa maior vitória não seja olhar para aquilo que deixamos para eles, mas olhar para eles e perceber que ajudamos a formar uma boa pessoa. Parabéns, meu pai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Que nós saibamos honrar quem veio antes de nós e principalmente cuidar bem daqueles que vêm depois. Se essa mensagem tocou você, deixe nos comentários uma lição que você recebeu do seu pai ou uma lição que deseja deixar para os seus filhos. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com seu pai, com seu filho ou com alguém da sua família. Talvez exista um pai que precisa ouvir essa mensagem hoje. E lembre-se, a maior herança de um pai não está no que ele deixa nas mãos dos filhos, mas aquilo que ajuda a construir dentro deles. Deus abençoe a todos os pais.